Você já parou para pensar no que significa realmente a libertação? Imagine-se diante do Mar Vermelho, com a sensação de que tudo está perdido. O que você faria? Em Êxodo 13, encontramos não apenas uma história antiga, mas lições profundas que ecoam em nossas vidas hoje. Cada versículo é como uma chave que pode abrir portas para a transformação espiritual que tanto buscamos. A jornada do povo hebreu nos ensina sobre a alegria no Senhor, o poder da oração e a importância da confiança em Deus em tempos de incerteza. Você sabia que a graça e a misericórdia estão presentes em cada passo dessa travessia? Enquanto seguimos explorando esse capítulo, prepare-se para descobrir como essas mensagens de esperança podem impactar seu dia a dia. O que você acha que significa realmente o livramento divino? E as profecias cumpridas, como elas se entrelaçam nas nossas vidas? Cada um de nós carrega uma história de redenção, e as doutrinas bíblicas nos guiam a uma compreensão mais profunda do reino de Deus. Segure firme, pois essa jornada está apenas começando, e as lições que virão vão ressoar no seu coração. Vamos juntos? A consagração dos primogênitos, Êxodo 13, 1-2. Quando penso na consagração dos primogênitos, não consigo deixar de perceber o peso que essa prática carrega na cultura israelita. Para eles, o primogênito não era apenas o filho mais velho. Ele simbolizava a continuidade da linhagem, a herança recebida dos pais, e, por extensão, a promessa de Deus. Ao consagrar o primogênito a Deus, os israelitas reconheciam que a vida que tinham, e tudo o que eram, vinha dele. Essa ação não era apenas um ritual, mas uma declaração de fé e dependência. Era um lembrete constante de que tudo o que possuímos é, em última análise, um presente divino. Essa consagração também me faz refletir sobre o que é precioso em nossas vidas. Muitas vezes, nos apegamos a bens materiais ou a relacionamentos que consideramos fundamentais, mas a verdade é que nada se compara ao nosso relacionamento com Deus. Dar a Ele o que temos de mais valioso é um ato de entrega que não apenas nos aproxima dele, mas nos transforma. Isso me leva a pensar: o que eu estou consagrando a Deus? Será que estou disposto a abrir mão do que é precioso para mim, confiando que Ele tem um plano maior? Além disso, a consagração dos primogênitos nos ensina sobre a importância de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Quando consagramos algo, estamos afirmando que Ele é o Senhor sobre tudo. Esse ato de entrega é um convite para que Deus atue em nossas vidas de forma mais profunda. É como se dissessemos: aqui está, Senhor, o que é mais importante para mim. Use-o como quiser. Essa postura de entrega é fundamental para que possamos experimentar a plenitude que vem da obediência. Na prática, consagrar algo a Deus pode ser um verdadeiro desafio. Pode exigir de nós um desprendimento que não estamos acostumados a vivenciar. No entanto, é nesse ato de entrega que encontramos liberdade. Quando deixamos que Deus tome a frente, encontramos um alívio para nossas ansiedades e medos. A consagração dos primogênitos nos lembra que, ao darmos a Deus o que é precioso, não estamos perdendo. Estamos ganhando algo muito maior: a certeza de que Ele cuida de nós. Por fim, ao olharmos para a consagração dos primogênitos, somos desafiados a reconsiderar o que realmente valorizamos. Devemos perguntar a nós mesmos: o que estamos consagrando a Deus em nossa vida? É nosso tempo, nossas habilidades, nossos relacionamentos? A prática de dar a Deus o que é precioso não só nos aproxima dele, mas também nos incentiva a avaliar o que realmente importa. É um convite a viver uma vida de gratidão e entrega, onde reconhecemos que tudo o que temos é dele. A memória da libertação, Êxodo 13, 3-10, a ordem de lembrar do Êxodo é uma instrução que ressoa profundamente em mim. Quando Deus pede ao seu povo que recorde a sua libertação da escravidão no Egito, Ele não está apenas pedindo que eles se lembrem de um evento passado. Ele está convocando cada um deles a reconhecer a intervenção divina em suas vidas. Isso nos ensina que a memória é uma ferramenta poderosa. Recordar o que Deus fez é uma maneira de alimentar nossa fé e gratidão. Ao relembrarmos de momentos de libertação, somos encorajados a confiar que Ele também pode nos libertar em nossas lutas atuais. A prática de lembrar, por outro lado, também nos traz à mente a importância de cultivar uma atitude de gratidão. Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos as bênçãos que recebemos. Focamos tanto em nossos problemas que deixamos de perceber o quanto já fomos ajudados.
A ordem de Deus para que o povo de Israel lembre-se do Êxodo nos instiga a parar e refletir sobre as bênçãos que recebemos ao longo da vida. Que libertações já vivenciamos? Que situações Deus já transformou para o nosso bem? Essas recordações não devem ser apenas um exercício mental, mas uma prática diária que nos ajuda a manter a fé viva. Além disso, a memória da libertação nos ensina sobre a importância de compartilhar nossas experiências com os outros. Quando falamos das nossas vivências de fé, estamos não só relembrando para nós mesmos, mas também inspirando aqueles que nos rodeiam. Histórias de libertação podem ser poderosas no coração de quem as ouve, e podem servir como um lembrete de que Deus ainda age em nossas vidas. Isso me faz pensar sobre quantas vezes deixamos de compartilhar nossas experiências por timidez ou receio. A verdade é que, ao partilhar, estamos cumprindo um papel essencial na edificação da fé comunitária. Por outro lado, lembrar do passado também traz à tona a necessidade de reconhecer nossa fragilidade. Quando olhamos para a história do Êxodo, vemos um povo que enfrentou grandes dificuldades, mas que também foi sustentado por Deus em cada passo da jornada. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de dúvida ou desânimo, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus está conosco. Essa lembrança nos encoraja a continuar confiando em Ele, mesmo quando os ventos da vida sopram contra nós. Por fim, a memória da libertação é um convite a vivermos com propósito. Ao lembrarmos do que Deus fez, somos desafiados a agir de acordo com essa verdade. Não podemos nos permitir esquecer que fomos chamados para sermos luz no mundo, assim como Israel foi chamado para ser um povo separado. Devemos, portanto, viver nossa vida de maneira que reflita a gratidão pela libertação que experimentamos, não apenas em nossos corações, mas em nossas ações cotidianas. A direção divina e o caminho, Êxodo 13, 17-22, quando Deus decide não levar o povo de Israel pela rota mais fácil. Isso me faz pensar sobre como frequentemente buscamos o caminho mais cômodo em nossas vidas. Naquele momento, poderia parecer que a rota direta seria a mais lógica, mas Deus tinha um propósito maior. Ele sabia que o caminho mais difícil poderia ser o que mais fortaleceria a fé do seu povo. Essa decisão me faz refletir sobre como, em nossa própria jornada, muitas vezes somos levados a questionar as direções que a vida toma. Por que Deus nos leva por caminhos que parecem tortuosos? Essa é uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento. A verdade é que os caminhos que Deus escolhe para nós nem sempre fazem sentido à primeira vista. Muitas vezes, vemos dificuldades e desafios, mas a história de Israel nos mostra que esses momentos podem ser oportunidades de crescimento e aprendizado. A decisão de Deus em conduzir o povo por um caminho mais longo nos ensina que Ele está sempre mais interessado em nosso desenvolvimento espiritual do que em nossa comodidade. Isso me leva a refletir sobre como eu reajo diante das adversidades. Será que eu as encaro como oportunidades de crescimento ou como obstáculos que desejo evitar a todo custo? Além disso, a direção divina nos lembra da importância de confiar mesmo quando não compreendemos. A jornada do povo de Israel foi marcada por incertezas e medos, mas Deus sempre esteve ao lado deles. Ele os guiava de dia e de noite, simbolizado pela nuvem e pelo fogo. Essa presença constante é um lembrete de que, mesmo quando não vemos a estrada à frente, Deus está nos guiando. Isso me encoraja a confiar em suas promessas, mesmo quando a situação parece desfavorável. Refletindo sobre essa direção divina, percebo que muitas vezes, em nossas vidas, a vontade de Deus pode parecer contrária ao que desejamos. Podemos nos sentir perdidos, sem saber qual o próximo passo a dar. Contudo, assim como Deus guiou Israel, Ele também nos promete que estará conosco. Essa é uma verdade que precisamos abraçar. Não estamos sozinhos em nossa jornada, mesmo quando não conseguimos ver a solução. A confiança em Deus durante esses momentos é fundamental para nossa caminhada. Por fim, reconhecer que Deus nos guia por caminhos desafiadores nos convida a uma atitude de entrega e fé. Em vez de lutar contra as circunstâncias, podemos aprender a descansar em sua direção. Isso não significa que seremos isentos de dificuldades, mas sim que, ao enfrentá-las, podemos contar com a certeza de que Ele está no controle, moldando-nos e preparando-nos para o que está por vir. Essa entrega é, na verdade, um passo importante em nossa jornada de fé, onde reconhecemos que, mesmo no desconhecido, a mão de Deus nos conduz. A presença de Deus na jornada, Êxodo 13, 21-22,
Quando leio Êxodo 13, 21-22, sou imediatamente transportado para o deserto, onde o povo de Israel estava em busca da liberdade. A nuvem durante o dia e o fogo à noite não eram apenas fenômenos naturais. Eram manifestações tangíveis da presença de Deus. Imagino a sensação de segurança e conforto que aqueles israelitas experimentavam, sabendo que Deus estava com eles, guiando cada passo. É fascinante pensar que essa mesma presença divina está disponível para nós hoje, mesmo que não a vejamos da mesma forma. A nuvem, especialmente, me faz refletir sobre como Deus nos guia em nossas próprias jornadas. Às vezes, a vida pode parecer um labirinto confuso, cheio de bifurcações e incertezas. Nesses momentos, é fácil nos sentirmos perdidos, mas a verdade é que Deus continua a nos guiar. Reconhecer essa presença é fundamental. Quando olho para minha vida, percebo que, em momentos de dificuldade, foi a convicção de que Deus estava ali, ao meu lado, que me deu força para continuar. Essa presença não é apenas um consolo, é uma fonte de poder e clareza. Para mim, a busca pela presença de Deus é uma prática contínua. Isso envolve oração, meditação e a leitura da palavra. É um esforço consciente para sintonizar meu coração e mente com a vontade divina. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de cultivar uma relação íntima, onde eu possa ouvir e sentir a direção que Ele oferece. Essa conexão é vital, especialmente em tempos de crise, quando tudo ao nosso redor parece incerto. A presença de Deus acalma meu espírito e traz paz em meio ao caos. Além disso, é essencial lembrar que a presença de Deus não é um privilégio apenas de alguns escolhidos. Ela é acessível a todos nós. É uma questão de estarmos abertos e dispostos a reconhecê-la em nossa vida cotidiana. Às vezes, a correria do dia a dia pode nos afastar dessa consciência. Por isso, é importante criar momentos de pausa e reflexão, permitindo que a nuvem e o fogo se tornem visíveis em nosso cotidiano. É nesses momentos que encontramos direção e propósito. Por fim, a presença de Deus nos lembra que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. Assim como os israelitas tinham um guia visível, nós temos um guia invisível que nos ama e nos cuida. Essa certeza deve nos encher de esperança e coragem para avançar, mesmo quando o caminho parece obscuro. A presença divina é um farol que ilumina nosso caminho e nos convida a confiar mais profundamente em sua sabedoria e amor. A educação espiritual das novas gerações, Êxodo 13, 8-9. Quando penso na instrução de transmitir as histórias da fé às futuras gerações, sou lembrado da responsabilidade que todos nós temos em compartilhar nossa experiência espiritual. Êxodo 13, 8-9 fala sobre a importância de contar aos filhos sobre o que Deus fez, e isso ressoa profundamente em mim. É fundamental que as novas gerações conheçam não apenas as histórias, mas também o significado delas em nosso cotidiano. A educação espiritual não é apenas uma tarefa, mas uma missão que deve ser abraçada com fervor. Lembro-me de como meus pais me contavam sobre suas jornadas de fé, as dificuldades que enfrentaram e como encontraram esperança em Deus. Essas histórias mudaram minha compreensão e minha relação com o divino. Hoje, percebo que é minha vez de passar isso adiante. As crianças de hoje estão cercadas por distrações e influências que muitas vezes as afastam de valores espirituais. Portanto, cabe a nós, adultos, fazer um esforço intencional para envolvê-las em conversas significativas e experiências que fortaleçam sua fé. A educação espiritual deve ser feita de maneira criativa e relevante. Contar histórias não é apenas recitar fatos, mas envolver os jovens em narrativas que eles possam entender e se relacionar. Isso pode ser feito através de atividades, jogos, músicas ou até mesmo arte. O importante é que eles sintam que a fé não é algo antiquado, mas uma parte viva e vibrante de suas vidas. É essencial que eles vejam a fé como uma fonte de força, esperança e propósito, algo que pode guiá-los em suas próprias jornadas. Além disso, é fundamental que nós, como educadores e mentores, sejamos exemplos vivos daquilo que ensinamos. As crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvimos. Nossas ações, atitudes e reações em situações cotidianas têm um impacto profundo sobre como elas percebem a fé e a espiritualidade. Portanto, devemos nos esforçar para viver de maneira autêntica, refletindo os valores que desejamos transmitir. Por fim, a educação espiritual é um investimento no futuro. Quando plantamos sementes de fé nas vidas das novas gerações,
estamos contribuindo para que elas cresçam em um ambiente onde Deus é reconhecido e adorado. Isso não apenas fortalece a próxima geração, mas também cria um legado de fé que pode impactar comunidades e nações. É uma tarefa que deve ser levada a sério, pois o que fazemos hoje moldará o amanhã. Liberdade e responsabilidade. Êxodo 13, 11, 16. Quando lemos Êxodo 13, 11, 16, somos confrontados com uma verdade profunda. A liberdade que o povo de Israel conquistou não era apenas um presente divino, mas também uma responsabilidade. A passagem fala sobre a necessidade de consagrar os primogênitos, um ato que vai além de um ritual. É um lembrete constante de que a liberdade traz consigo a obrigação de viver de acordo com os princípios de Deus. Para mim, essa ideia ressoa com a realidade de muitos de nós hoje. Quando conseguimos algo que desejamos ou superamos um desafio, é crucial lembrar que essa vitória vem com um chamado à responsabilidade. A liberdade é algo pelo qual lutamos e desejamos, mas muitas vezes esquecemos que ela não é um estado de anarquia, mas sim uma oportunidade de escolher viver de forma alinhada com nossos valores e crenças. A história do Êxodo é um testemunho da capacidade de Deus de libertar, mas também um convite para que nos compromissamos a viver de maneira que reflita essa libertação. Assim como os israelitas deveriam consagrar seus primogênitos, nós também somos chamados a dedicar nossas vidas e conquistas a Deus, mostrando que entendemos a profundidade do que significa ser livre. Além disso, a responsabilidade que vem com a liberdade exige um esforço contínuo. Não basta apenas celebrar a liberdade, é preciso trabalhar para mantê-la. Isso se aplica à nossa vida espiritual. Liberdade espiritual é a capacidade de escolher o que é certo, de agir de acordo com os princípios divinos que nos foram ensinados. Portanto, ao recebermos a graça de Deus, somos desafiados a viver de uma maneira que honre essa graça. Isso pode se manifestar em ações simples do dia a dia, como tratar os outros com bondade, buscar justiça e ter compaixão. Cada escolha que fazemos é um reflexo da liberdade que temos em Cristo. Por outro lado, a liberdade também pode ser uma espada de dois gumes. Muitas vezes, a facilidade de escolher pode nos levar para caminhos que não honram a Deus. Quando nos sentimos livres, podemos nos esquecer de que essa liberdade vem com a expectativa de que façamos escolhas sábias. A vida é cheia de tentações e distrações que podem nos afastar do caminho que Deus traçou para nós. Portanto, é essencial que nos lembremos de que, ao sermos libertos, também nos tornamos responsáveis por nossas ações e decisões. A liberdade não é um convite para agir de maneira egoísta, mas um chamado para servirmos aos outros e a Deus. Finalmente, a consagração dos primogênitos, conforme descrito em Êxodo, é um símbolo poderoso da entrega de nossas vidas a Deus. Quando olhamos para nossas conquistas e sucessos, devemos perguntar: como posso usar isso para glorificar a Deus? Essa reflexão nos ajuda a alinhar nossas prioridades e a entender que a liberdade não é apenas um direito, mas um privilégio que deve ser usado para o bem maior. Assim, ser livre implica em assumir a responsabilidade de viver de maneira que reflita a graça e o amor que recebemos. A verdadeira liberdade é aquela que nos leva a um compromisso mais profundo com Deus e com os outros, mostrando que somos gratos pela libertação que recebemos. Cada vez que eu me deparo com a ideia de liberdade e responsabilidade, sou lembrado de que a minha jornada de fé é uma constante dança entre esses dois conceitos. A liberdade que temos em Cristo não é um convite para a irresponsabilidade, mas uma oportunidade de viver plenamente, sabendo que nossas ações têm consequências. Assim como os israelitas foram chamados a consagrar o que era mais precioso, somos desafiados a dedicar nossas vidas e nossos talentos a Deus, vivendo não apenas como livres, mas como responsáveis por cada escolha que fazemos. E aí, pessoal, vamos refletir sobre tudo o que aprendemos em Êxodo 13. Você já parou para pensar sobre como a liberdade do povo hebreu se relaciona com a sua vida hoje? Assim como eles, nós também enfrentamos desafios e precisamos do livramento divino. A alegria no Senhor é o que nos sustenta. Cada versículo que analisamos trouxe lições poderosas sobre a importância da obediência e da confiança em Deus. O que você acha que significa realmente viver em gratidão pela graça e misericórdia que recebemos? E como a oração pode transformar a sua rotina, assim como fez com os hebreus durante a travessia do deserto? Lembre-se, as promessas de Deus são fiéis e se cumprem em nossa vida. Que tal se perguntar:
Como posso aplicar esses ensinamentos na minha caminhada espiritual? E não esqueça, o arrependimento sincero sempre nos leva a uma nova direção. Estou curioso para saber qual foi a lição mais impactante que você tirou deste estudo. Compartilhe nos comentários. Vamos juntos buscar um avivamento espiritual, porque a verdade e a vida estão em Cristo Salvador. Até o próximo vídeo. E que a paz e a esperança estejam sempre com vocês.